Bom dia, bom dia, bom dia. Vai um amargo aí? Desembaraxando, episódio 65. Domingou. É gostoso, né? Aqui tá lindo o céu, tá um sol aqui do caramba, tá bom demais. Espero que você esteja bem aí também, tá? Você que tá vendo ao vivo esse conteúdo, bom dia. Você que está vendo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite. O Desembaraxando é de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, mas nos sábados, domingos e feriados é diferente, um pouquinho mais tarde, tá bom? Aí dá tempo de fazer um chimarrãozinho aqui. E desejo de todo o coração que você tenha um domingo muito bacana, muito bom, muito abençoado, muito tudo de bom para você aí, tá bom? Com a família, com os amigos, enfim, onde você estiver. Se porventura estiver numa situação difícil, talvez alguém da família está no hospital, então que as coisas melhorem também, tá? Você que tem uma preocupação, amanhã é segunda-feira, Baracho, amanhã eu vou ter que encarar as coisas, tem situações delicadas, enfim, que você consiga ir bem em tudo isso, tá bom? Hoje tá bom isso aqui, viu? Mas quero agradecer a você pelo carinho sempre derramado e despertado e compartilhado conosco aqui, pelos feedbacks, pelas palavras de encorajamento aí quanto ao tema, quanto ao Desembaraxando. Agradeço muito a você, tá? Esse conteúdo fica gravado aqui no Instagram, como você sabe, e também depois no Facebook e no YouTube do Baracho. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, já? Então agradeço muito o seu carinho. Mas sem delongas aí, e que dê tempo de você fazer o almoço de domingo, não quero atrapalhar você, meu brother e minha sister. Vamos então trocar uma ideia do que podemos falar hoje aqui, né? Então acho que é isso aí, né? O que podemos falar hoje, nesse domingo tão bonito aqui, de sol, pelo menos aqui onde eu moro, tá muito bonito o domingo, então tá bem legal, e espero que também seja para você. Eu quero falar um pouco hoje... Perdão. Eu quero falar sobre intuição, tá? Não feche o filtro para com este tema, tá? Intuição. Você tem a sua intuição? Você confia na sua intuição? Você respeita a intuição dos outros? Você acha que a intuição é uma coisa ligada à irresponsabilidade, a coisa de pessoa avoada das ideias, a coisa de pessoa que não está ligada à realidade, a coisa de pessoa que não tem vontade de se dedicar, de se esmerar na busca de um conhecimento? Como é que é isso para você aí? Então você confia na sua intuição, confia nisso? Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, tá? Essa questão da intuição. Eu fiz uma pesquisa aqui e eu marquei no meu caderninho, que tu já conhece, meu caderninho que me acompanha em todos os desembaraxandos, né? A intuição é a capacidade de perceber, conhecer ou compreender algo sem o uso do raciocínio lógico ou análise consciente. É quando se pressente uma explicação ou algo independentemente de qualquer raciocínio ou análise. Pressentir uma explicação ou algo independentemente de qualquer raciocínio ou análise. Você já passou por isso? Já passou por aquela situação, então, de ter uma compreensão e totalmente baseada na sua percepção? Só que isso não quer dizer que é um tiro na água, que é um bote furado, que é uma besteira, que é uma perda de tempo, tá? Porque é claro, vão ter aquelas pessoas que têm uma questão muito interna de interpretar o mundo extremamente a partir só do mundo interno, e ela acaba não olhando assim para a realidade, tá? Na verdade, algumas questões mais assim patológicas, extremadas, a pessoa constrói uma realidade a partir da própria mentalidade, até como uma defesa frente ao que está acontecendo. Aí é outra conversa e não é o tema aqui do Desembaraxando de hoje, tá? Mas eu estou falando desse momento aqui, dessa situação, ó. A intuição quando a gente conhece e quando a gente compreende algo sem uso desse raciocínio lógico e sem essa análise assim mais consciente, né?
Então é aquilo que vem assim da pessoa mesmo, baseado no que ela está pensando na hora, e ela vai acertar, e ela vai fazer sentido com aquilo, né? Aquela pessoa que confia naquilo que sente, né? Ela acredita muito naquilo que ela está sentindo, e aí ela dá prosseguimento ao que está fazendo. E quando ela vai compartilhar aquilo que ela está pensando, ela pode ser criticada por isso, né? Porque vai entender que é um negócio muito, muito avoado, né? Eu estava ontem conversando com meu filho e com a minha esposa, aí a gente estava falando de uma... não sei como é que fala, empresa, né? Não sei, acho que o tema é esse, empresa, né? Aí a gente estava falando de umas marcas que tem aqui na cidade que eu moro, e uma sacada bem legal de uma pessoa, né? Então vamos fazer aqui de conta assim, a pessoa tem o nome e ela tem lá os seus 2, 3 sobrenomes, né? Enfim. Aí interessante que a pessoa, ela foi fazer um empreendimento na área alimentícia, né, das comilanças, dos fast food. Ela pegou o primeiro sobrenome, mais assim, estrangeiro, mais bonitão, assim, e colocou como nome de um empreendimento lá, de um fast food, de uma alimentação mais refinada. O segundo sobrenome, mais assim, colocou num outro empreendimento da alimentação, de um outro nível, e colocou o último sobrenome já numa questão que atingisse mais pessoas, mais popular, assim. Então, como se fosse 3 tipos de preço, 3 tipos de situação e 3 tipos diferentes, assim, de alimentação. Aí meu filho falou assim, cara, que sacada desse cara, que coragem, né? Que sacada de fazer isso, né? Mas vai saber no começo, quando ele se atreveu a comentar com as pessoas, que estava pensando em colocar o nome dele. É que nem se fosse eu assim, por exemplo, né? Meu nome é Ricardo Baracho dos Anjos. A maioria fala Baracho para mim, ninguém fala Ricardo, muito pouco, e muito menos dos Anjos, né? Eu tinha um professor na faculdade de psicologia que me chamava de dos Anjos, ou dos Anjos, ou dos Anjos, enfim. Mas pensa bem, se eu faço uma hamburgueria, eu coloco Barachos, né? Barachos Hamburgueria, beleza. E eu faria depois uma sorveteria, assim, alguma coisa, colocaria Dos Anjos, tá entendendo? E depois o Ricardo colocaria Ricardos, pizzaria, sei lá, sabe assim? Então a pessoa fez isso. E ela bancou aquilo, né? Ela seguiu aquela intuição dela e ela fez aquilo. Mas pode saber que foi muito criticado, que foi julgado, porque a pessoa do lado fala assim, você é louco colocar um negócio desse? Que coisa mais cafona, né? Que coisa mais esquisita. Mas a pessoa em questão seguiu a intuição e ela acreditou naquilo. Então, de novo aqui para vocês, né? Você tem a sua intuição aí em dia? Você confia na sua intuição? Porque, de novo, né? Quando falamos de intuição, então existe ainda um preconceito, né, com isso, né? Como se fosse assim uma pessoa avoada, né? Eu lembro uma vez, muito tempo atrás no consultório, quando eu atendi um garotinho, aí hoje ele deve estar casado, né? Aí a pessoa que o levou ficou do lado de fora lá, a mãe, né? Aí ele entrou na minha sala, aí ele falou baixinho assim o que ele queria, né? O que você quer? Eu falei pra ele, o que você deseja, né? Aí ele falou assim, eu quero ser astronauta. Falou baixinho que queria ser astronauta, né? E eu falei pra ele assim, por que você tá falando baixo? Aí ele falou assim, minha mãe, ela fala que eu sou pirado, ela não acredita nisso, ela desfaz da minha conversa. Quer dizer, olha só o menino, né? Com a intuição dele, com o desejo que está embutido na intuição, e logo cedo na sua vida já era rechaçado ali quanto ao seu desejo, né? Então fazia sentido ele estar ali na terapia. Nem lembro quanto que durou, quanto tempo que ele participou, enfim, né? Mas você está entendendo? Então ainda quando se fala em intuição, a pessoa pode ser tida como uma pessoa avoada. Ainda mais, aí tem uma sublição aqui, né? Ainda mais quando a pessoa começa a ficar falando tudo que vem na cabeça, né? Ela é vista como sonhadora, ela é vista como tagarela, ela é vista como aquela pessoa que só fala, fala, fala. E vai ter vezes que talvez não aconteça aquilo que falou, aí vai ser tido como falastrão, né? Mas tem pessoas que têm a intuição e sabem usar até no sentido assim de se guardar, né? Já que a intuição só acontece dentro da cabeça dela, então é só para ela que vai usar. E ela só segue e obedece aquilo que está acontecendo na cabeça. Só que tem gente que tem uma necessidade de validação muito grande, né?
fica contando o que vai fazer, fica contando o que pensa ao extremo para os outros, e aí não imagina que vai pegar alguém que vai querer cortar esse negócio, vai querer atrapalhar. Até porque quando você conta alguma coisa assim dos seus projetos, você pode incitar a inveja de alguém, ainda mais na família, né? Então tem esse lance também de saber se guardar, respeitar a intuição. Só que a intuição realmente ainda é vista como uma coisa assim do campo do avoado, né? Do campo do irresponsável. E a pessoa que tem intuição e que segue a sua intuição, não estou dizendo que ela vai acertar toda vez, não estou dizendo que vai sempre ser como ela está pensando, mas ela é fiel e aquilo vai levar em algum lugar e ela vai ter por sabedoria sempre a ideia de tirar uma experiência, um crescimento disso. É nesse sentido também, tá? Então, a pessoa que tem a intuição é a pessoa que é mais sensível, ela é ligada mais a experiências assim intuitivas, né, como já falamos, né? E são experiências que a mente mais racional, essa mente que a gente é levado a viver na nossa vida, tende a negar. É mais ou menos quando a gente vai adotando com a vida e com o crescimento uma postura muito rígida, muito seriona, e a gente começa a eliminar aquela criança dentro de nós. Aquela criança que tem criatividade, aquela criança que sonha. Parece que é feio ter essa criança sendo adulto, parece que é uma coisa pejorativa, né? E aí, para eu poder me mostrar uma pessoa produtiva, adulta, que responde ao que supostamente querem de mim, ou até mesmo o que querem de mim, aí eu posso matar essa minha criança, né? Aí uma outra sublição aqui, né? O quanto que você faz pela sua criança interna? Esqueceu dela? A criança interna é fundamental na nossa vida, viu? É que a gente pensa a criança como uma coisa tão somente irresponsável, ela não paga boleto. Não é isso não. A criança interna tem a ver inclusive com a nossa intuição, tá? Então, essa mente racional que a gente é levado a ter, é claro que ela é importante. A gente não é tão somente as questões emocionais, nós também somos as questões racionais. Só que muitas vezes a gente acaba com aquilo que é da intuição, a gente começa a desprezar a própria intuição. Tu já não passou por isso? Passa por uma situação qualquer e você tinha uma ideia, você foi agraciado com o pensamento, você foi agraciado com uma ideia de como fazer aquilo, sai fora, entra, faz desse jeito. Aí você foi conversar com as pessoas, ou nem que não tenha conversado, você ouviu as pessoas que estavam passando o que você estava passando, aí você dá ouvido para os outros e vai na onda. E quando o negócio não acontece bacana, você fala assim: eu tinha pensado isso, eu devia ter feito conforme eu havia pensado, eu devia ter feito conforme a minha intuição, mas aí foi dar conversa para os outros. É duro, né, se bancar sozinho, é duro ser uma minoria à frente de uma maioria. Como diz um colega meu: ó Baracho, onde está todo mundo é ali que eu não estou em muitos momentos da vida. É nesse sentido. A intuição também tem a ver em bancar essa questão do solitário, ser só você, da singularidade. Não andarei com a maioria muitas vezes por ser singular, por ser intuitivo, né? Assim, então, muitas pessoas, até para poder serem aceitas e se encaixar nesse mundo, acabam desprezando a própria intuição em detrimento do pensamento moda, do pensamento padrão, do pensamento dito como certo. E tem coisas na vida assim que a gente faz que a gente nem sabe porque sabe, né? Assim, a gente vai fazendo, né? Tem gente que fala muito assim, né? Que ela não consegue fazer uma receita seguindo receitas, assim, aquela coisa, três colheres de uma coisa, 4 colheres de outra. Ela vai no olho, né? Assim, aí quando ela vai ter que ensinar alguém, não é muito fácil isso, porque ela tem aquela intuição dela, ela tem a mão certa, ela tem o jeito, não é assim? Aí a pessoa do lado de lá quer uma coisa mais escrita, uma coisa mais de roteiro, aí não vai dar muito certo. Eu confesso que em relação a algumas coisas assim, eu tenho dificuldade em passar para alguém. Não tudo aquilo, mas algumas coisas, porque tem coisa que é muito da gente, é muito do nosso feeling, é muito da nossa intuição, então, né? E a gente pode ser julgado como pessoa egoísta muitas vezes. Você não quer ajudar, e não é isso. É porque é uma coisa que é do inexplicável. Como diz na psicanálise, alguma coisa do campo do real, né? Alguma coisa que não se simboliza, alguma coisa que não se explica, mas está ali. Está ali acontecendo, né? Mas quantas vezes nós desprezamos
a própria intuição em detrimento do pensamento do outro e pensamento moda. E desde criança, viu? E alguns aí na família já falam assim, ah, fica quieto, você não sabe nada. Fica quieto porque você é criança. Fica quieto que pra mim tu sempre será aquele que tá atrás de mim. Aí a pessoa tem uma autoestima bem rebaixada também com isso, né? Então, eu falei do rapaz ali que colocou os nomes nas 3 empresas alimentícias e é um sucesso muito grande, mas o cara bancou. Com certeza ele deve ter ouvido nada a ver, mas ele fez, né? Quando a gente colocou aqui o tema dessa live, Desembaraxando, e agradeço ao meu sensei, Luquinha Charamitauro, se estiver aqui, beijo ao meu mestre, ele falou um dia lá, nas aulas de Muay Thai, por que você não coloca desembaraxando? Desembaraxando. Eu até usei, você que me acompanha sabe aqui, né? Eu até usei por um tempo live terapia, mas aí eu falei, mas tá muito frio isso, né? Live terapia, mas aí colocar desembaraxando, né? E foi o que deu mais certo. Como assim embaraço deu certo? Não, não é dar certo ter um monte de seguidor, não é isso não, tá? Mas eu gosto mais disso, né? Então, a pessoa que tem uma intuição, que ela é intuitiva, né? Ela tem uma autoimagem bem interessante assim dela, né? E é uma autoimagem que faz com que ela não dependa de ninguém além de si mesmo. Não feche o filtro com o que eu falei agora. Ah, então a pessoa que tem intuição é a pessoa que esquece dos outros, que não precisa de ninguém, que ela não ajuda ninguém, que ela é só ela em si mesmada. Não é nesse sentido. Ela é muito sim participante da vida social, na vida em sociedade, até porque a intuição dela leva a isso também, né? A poder colaborar para as coisas melhorarem, a poder colaborar para o bem-estar. Então não é que ela é antissocial não, tá? Só que ela não depende de ninguém além de si mesma nesse sentido aqui, tá? E não é que a pessoa intuitiva não escuta as pessoas, não aceita conselho, não aceita repreensão. É claro que tem isso. Faz parte da intuição até mesmo entender que deve escutar, entender que deve buscar. A pessoa intuitiva não é autossuficiente, não confunda com isso. O intuitivo não é autossuficiente, não precisa de ninguém, mas ele é muito conectado ao que está dentro dele. E o que está dentro dele é baseado no que está fora, é baseado nas interações, é baseado no que ele tem de escuta. É uma pessoa muito ligada aos movimentos, é muito ligada aos detalhes, né? Então, a pessoa intuitiva é aquela mais voltada ao interno. E ela não é assim, regida por regras engessantes, né? Engessadoras, enfim, não sei qual que é o termo certo aí. Enfim, como é que é você com isso? Já teve assim um grande momento na sua vida por respeitar a sua intuição, por seguir a sua intuição te livrou de alguma coisa complicada, a sua intuição fez você chegar num lugar muito importante, a sua intuição fez tomar uma decisão muito bacana, a sua intuição fez você ouvir alguém e alguém te deu um conselho, a sua intuição fez você reconhecer e pedir desculpas, a intuição, né? Então a intuição é quando bancamos a nossa singularidade, nem sempre iremos caminhar com a maioria. A intuição vai nos colocar num momento assim, num lugar muito solitário, que não quer dizer que esteja errado, que não quer dizer que esteja perdido, mas é o nosso lugar. É você exercer a presença. É o que sempre falamos aqui nos Desembaraxantes, né? Estamos num tempo assim tão corrido, de tanto piloto automático, que nós não exercitamos a presença, nós não meditamos, nós não olhamos para nós não estamos assim nos relacionando com as coisas que estão acontecendo. Isso aqui é interessante, tá? Porque a pessoa que tem intuição e valoriza a intuição é a pessoa que se relaciona com o que faz. Porque muitas vezes eu estou fazendo alguma coisa, mas eu não estou vendo o que eu estou fazendo. É como se eu estivesse agora tomando chimarrão e até sugo a erva, sinto o gosto, mas nem estou prestando atenção aqui no que está acontecendo. É tanto piloto automático que eu acabo não exercitando a presença. Então a pessoa intuitiva é a pessoa que exerce a presença. Ela exerce essa conversa com o seu eu interno. Até no processo de terapia, a ideia é essa, né? A pessoa não vai para a terapia tão somente para se conhecer melhor. Ela vai para poder aprender a se cuidar melhor.
Esse cuidar tem a ver com essa questão da intuição, de escutar a voz interna, de valorizá-la, de não somente achar que ela é uma coisa irresponsável. Então, assim, tem pessoas mais guiadas por fatores internos, as intuições, e os fatores externos. Mas aí, Baracho, qual que é o oposto da intuição? Porque tudo vai ter os antônimos aí, os opostos, né? Qual que é o oposto da intuição? Eu fiz a pesquisa para você, olha só. O oposto da intuição é o quê? É alguém duvidoso, que tem um coração, uma mente duvidosa quase sempre. É uma pessoa obscura, né? É uma pessoa vaga no que fala, no que pensa, no que faz. É uma pessoa ambígua, é uma pessoa incerta, é uma pessoa questionável, né? Ou questionadora, mas não no sentido bom da palavra, tá? Questionadora assim, de que é importante questionar, tá? Mas é questionadora justamente até por não saber muitas coisas do que é e vai pelos outros, assim, ela é questionável, ela recebe muito que é de questionamento dos outros, ela é introjeta, ela não tem posicionamento, aí é o contrário, né? É uma pessoa controversa, né? Então, imagina uma pessoa que passa, que aqui na mente dela é quase todo o tempo assim. Uma pessoa que é duvidosa, obscura, ambígua, incerta, o tempo todo assim. Então ela fica esperando as coisas de fora se confirmarem, se estruturarem, né? Só vou dar um passo se eu ver alguma coisa. E quando a coisa acontece, a pessoa ainda não tem a coragem de dar o passo. E lá dentro dela, a intuição está falando já faz tempo, mas a pessoa tem medo de sustentar isso. Ah, mas e se eu errar, Baracho? A gente tem uma coisa com o negócio do errar, né? Claro que a gente, podendo evitar o erro é importante, mas o que é a vida se não tem o erro? Esse rigor que te tem com não errar, esse rigor que te tem em sustentar uma imagem de perfeição. O erro nos ensina. Ah, Baracho, a gente aprende muito bonito na teoria isso, mas é isso mesmo. Só vai ser prática se eu levar isso à frente, né? Então esse rigor em não errar, esse rigor muito perfeccionista, né? Então quando exercitamos a intuição, nós temos o que é exclusivamente nosso. É viver a intuição, é permitir que aquela parte nossa respire. Uma parte nossa respire. Porque quando eu não respeito a minha intuição, então somente cedo ao que é do outro, cedo ao chamado racional para eu ficar bem, guarde isso. Acho que falamos sobre isso ontem, não sei. Toda vez que eu cedo ao excesso, uma parte de mim se apaga. Toda vez que eu cedo ao excesso, uma luz dentro de mim se apaga. Aí vai apagando uma aqui, apagando uma ali, que a princípio não faz diferença, 2 lâmpadas diante de 1000 lâmpadas, mas com o tempo são 300, 400, 500 lâmpadas e aquela escuridão. Eu tô com uma lâmpada aqui queimada na sala, eu tinha trocado a do lado dela, quando eu troquei a do lado dela, depois de um tempo ela queimou. E parece que não, mas dá uma diferença. Ah, é só uma lâmada abaixo, dá uma diferença muito grande aqui, né? E é assim quando a gente vai cedendo. E assim é quando nós não escutamos a nossa intuição. Uma parte de nós vai se apagando. Então a intuição é o nosso lado que respira. É o espaço dentro de nós que onde não tem aperto, onde não tem pressão. É a nossa criatividade. Eu falei no começo aqui dessa live. Vai ter aquela pessoa extremamente apegada aos processos de pensamento interno, que é uma questão já de transtorno, uma questão patológica, que a pessoa não se conecta com a realidade, ela se defende, que é um outro tema aqui de Desembaraxando. O intuitivo se conecta muito com a realidade. Até porque o que a intuição mostra, aponta, fala ou deixa de falar é baseado no que está acontecendo. Então eu falei agora há pouco do rapaz que criou lá os seus fast foods e utilizando os seus nomes e sobrenomes em cada um deles e fez todo sentido. Meu filho falou assim, cara, esse cara aqui é do caramba, né? Que sacada do cara, né? Assim, o cara confiou na intuição. Você vai se lembrar, algum tempo atrás, no Brasil especificamente, quando você ia ao mercado, você encontrava lá numa seção aquelas garrafas plásticas de 300 ml que era de limão espremido, né? E quantas pessoas falaram assim, isso facilitou minha vida, não tem que mais espremer o limão,
Eu coloco lá a quantidade na salada, em alguma coisa, faço um suco, aumento com água. Quer dizer, eu lembro que o pessoal falou assim, nossa, mas que ideia também tão simples, né? Nossa, por que eu não pensei isso? Tem hora que o negócio também é assim, tá? O que parece muito óbvio, todo mundo pensa que é óbvio e ninguém faz. Só que aí alguém tem coragem no óbvio e vai e faz e vira um sucesso. Então, o limão espremido, né? O limão espremido na garrafa, aquele óbvio que ninguém faz. E quem faz se dá bem, né? Então, é assim, quando eu não sigo a minha intuição, eu começo, nesse sentido, tá? Eu começo a achar assim que eu sei o que o outro está pensando. E por achar que sei o que o outro está pensando, eu me privo de fazer algumas coisas. Eu me privo de colocar para fora uns pensamentos que eu tenho. Eu me privo até de seguir minha intuição. Porque eu penso que eu vou ser criticado, julgado. E daí que se for criticado? E daí que se for julgado? Dane-se isso, né? É uma coisa que a gente tem assim. Ah, eu não quero ser julgado, eu não quero ser criticado. Dane-se isso. Quem está fazendo isso com você é o outro, né? Você confia no que está fazendo. Então é confiar na sua cabeça, confiar no teu taco, confiar nessa intuição. Então é aquela questão assim, não tenha medo da sua intuição, né? E se porventura a minha intuição levar para uma caminhada que vai dar merda, que vai dar bobeira, que vai dar erro, é isso aí. Então a gente pega o que errou, pega o que não deu certo e mudamos. Só assim nós nos movemos, né? Só assim a gente se move. Só assim a gente se move. Então, é aquela coisa, né? A gente fala para alguém, baseado também na intuição, ah, aquela pessoa ali, tenha cuidado com ela. Ah, aquela pessoa não sei. Aí você é criticado por isso. Ah, pega leve, para com isso, que implicância. E quando vê, dá o que você falou, né? E aí, o mate tá bem, meu brother. Tô aprendendo, é claro, né? Não é que nenhum de vocês aí que são especialistas nisso. Mas tá aqui. Beijo pra você, queridão. Que legal ter você aqui, viu? Abraço e saudade de vocês todos aí, viu? A gente nunca esquece da acolhida maravilhosa que vocês fizeram à minha família aí, tá? Beijo. Então, tem hora, é claro, que essa implicância pode ser, de novo, patológica. Mas tem hora que é a nossa intuição também. Então, voltando à conceituação que falamos no começo, a intuição, ó, abração. A intuição é a capacidade de perceber, conhecer ou compreender algo sem o uso do raciocínio lógico ou análise consciente. Pressentir uma explicação ou algo independentemente de qualquer raciocínio ou análise. Aí fizemos a pergunta, e a sua intuição? Você confia nela? Então, a grande questão da vida é isso, é sabermos equilibrar aquilo que é da nossa voz interna, que vem para ajudar, daquilo que é da voz externa, que também quer nos ajudar, mas aquilo que é da voz externa, que muitas vezes vem para boicotar a minha singularidade, e aquilo que é meu também, que é uma loucura completa, né? Mas fato é que a intuição singela, a intuição genuína, a intuição existe, e nós precisamos observar isso em nossa vida. A intuição. Viver a intuição no bom sentido da palavra é exercer a presença. É exercer a presença conosco. É permitir que uma parte nossa respire. É permitir uma parte nossa ficar livre das pressões. É a criança interna que está em nós até o nosso último dia de vida, que muitas vezes, em nome de uma racionalidade ao excesso, nós deixamos ela de lado. É a criança interna, nossa intuição, que nos faz suportar as coisas da vida difíceis. É a criança interna, é a intuição boa que está em nós, que nos faz ter resiliência, que nos faz ressignificar as coisas, que nos faz ter esperança e que nos sustenta com outras coisas da vida que também nos sustentam. Então, ó, cuide da sua intuição e respeite a sua intuição, a boa intuição. E que ninguém tire isso de você. Ninguém tire isso de você. Pode parecer arrogante que eu vou falar, mas uma vez entrevistaram John Lennon, né, que foi dos Beatles, e perguntaram para ele, tá? Não sei onde tá isso, tá? Eu ouvi. Se é certo ou errado, mentira ou não, mas vamos pegar a ideia desse negócio, né? Ô John Lennon,
Você confia nos Beatles? Ele falou, não, eu confio em mim. E não fecha o filtro com isso, tá? A intuição do cara. Depois ele fez uma música, mais ou menos com essa letra aí, né? Confie na sua intuição. A intuição é um presente que a vida te dá, é um presente que Deus te dá, é um presente que as estrelas te dão, é um presente que qualquer coisa que se atribua poder te dá. E ela é para ajudar a gente no bom sentido da palavra. Beijo no coração, obrigado pela sua presença aqui no Desembaraxando. Bom domingão para vocês aí. Ah, Baracho, eu perdi o começo aqui da live, volta para assistir. Ah, Baracho, eu tenho um conhecidão que seria legal que ele assistisse isso. Puxa vida. Então compartilha com ele, manda para ela assistir, reassista, triassista, faça o que quiser aqui, assista. A gente agradece pela sua atenção quanto a isso, tá? Beijo no coração, bom domingo, obrigado por todos que participaram aqui. E é isso aí, tá? E amanhã tem mais, de segunda a sexta, 6 da manhã, o Desembaraxando. Sábados, domingos e feriados, horário diferente. Meu brother, beijo mais uma vez. Obrigado pela sua companhia, viu? Obrigado a todos. Bom domingão pra vocês.